Band News na área, o nosso contato aqui na programação da rádio Band News FM, no grupo Bandeirantes de Comunicação, é com Robinson de Castro, presidente do Ceará Sporting Clube, o principal representante nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, só que 2020 já ficou para trás. 2021, nessa temporada encavalada, já começou, e os desafios, presidente, talvez sejam ainda maiores. Afinal, tem até competição internacional pela frente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Prazer nosso, Bruno, estar participando contigo aí do programa, estou aqui à disposição. Obrigado. Robinson, Ceará em 2021, né, como a gente falou, tem essa Sul-Americana mais uma vez pela frente, competição que o Vozão disputou em 2011, ainda naquela fase nacional, enfrentou o São Paulo, do Rogério, do Rivaldo e Companhia Limitada, acabou sendo eliminado. Fez um grande jogo no PV, no Morumbi, não deu. Dessa vez o cenário é um pouco distinto, Ceará animado com essa possibilidade das viagens internacionais garantidas, mas além disso tem Campeonato Cearense que já começou, Copa do Nordeste também com o Vozão defendendo este título conquistado na última temporada, bicampeão do Nordeste invicto rumo ao tri, a torcida até já está criando a hashtag ali, e claro, o compromisso da Série A do Campeonato Brasileiro na sequência da temporada, além de Copa do Brasil, o Ceará fez uma campanha também bastante consistente, perdeu para o campeão, né, na última temporada. Quais que são esses desafios e o tamanho disso tudo? O Ceará está preparado para encarar todo esse contexto especial em meio a uma pandemia? Olha, repetir um ano tão bom como foi esse sempre é um grande desafio, né? A gente sabe que vai ser tudo muito difícil. As competições, elas são difíceis para todos que participam. O Ceará, em algumas, é um protagonista, a gente não pode deixar de reconhecer isso. No campeonato estadual aqui e também na Copa do Nordeste, o Ceará sempre é um protagonista. Claro que é difícil vencer, porque você tem também outros protagonistas que fazem parte dessas competições. O Campeonato Brasileiro, para todo mundo, eu acho que para todo mundo é sempre um grande desafio, depende daquilo que você planeja para o campeonato. O Ceará tem que ter os pés no chão, saber que sempre a manutenção, permanência, ela é já uma grande conquista. Se isso acontecer no nosso 5º ano consecutivo na Série A, aí eu posso dizer que o Ceará tornou-se um clube de Série A, efetivamente, na minha visão, na minha forma de avaliar. Eu acho que isso acaba sendo muito simbólico para o futebol brasileiro, a permanência do clube como Ceará durante 5 anos consecutivos. Copa do Brasil é isso que a gente sabe, um torneio, né, muito difícil desde a primeira fase. Um jogo, às vezes, que você joga fora de casa, a gente joga com um adversário desconhecido, às vezes o campo não é bom, às vezes as coisas não acontecem. Você é eliminado quando, às vezes, você é favorito. Então, mas não é o nosso caso nesse momento, vamos entrar numa terceira fase, mas vai ser certamente muito complicado chegar aonde nós chegamos, teremos que suar bastante. E a Sul-Americana talvez seja aí o local mais desconhecido da gente, o território mais desconhecido. A gente vai precisar estudar um pouco essa competição. Eu já falei isso para o Guto, que a gente precisa para a gente se ambientar com a competição, se a gente precisa de informação de lá, vamos buscar alguém que nos passe essas informações, em loco ou não, que estratégias nós vamos fazer para a gente fazer uma boa competição, né? A gente conseguir passar de fase vai ser algo absurdamente importante, mas a gente sabe da dificuldade, mas fazer uma boa competição, a marca do clube ficar na mente das pessoas fora do país, eu acho que é uma coisa muito importante para um clube como o Ceará. O que nós fizemos de diferente esse ano? Aumentamos o investimento no futebol, né? Nós estamos um pouco na contramão da lógica pós-pandemia, ou pós-pandemia não, porque ainda estamos na pandemia, né? O ano 2020 foi um ano difícil, mas a gente fez uma grande travessia. Nós conseguimos, assim, nós temos orgulho de dizer que nós fizemos a travessia da pandemia na época da temporada anterior, né? Claro que ficam sequelas, claro que ficam situações para ser resolvidas agora, claro, a gente aumentou nosso endividamento, naturalmente, ainda controlável, ainda bem controlável, dentro do que a gente imagina. Talvez ainda será, quando sair nos balanços, o menor endividamento da Série A,
dos clubes da Série A, tenho quase uma convicção nisso, mas, de qualquer forma, é um endividamento maior do que nós tínhamos, né? Mas um endividamento planilhado e com lastro, né? Como nós vamos conseguir pagar esses passivos? A gente tem isso muito claro no nosso planejamento financeiro. E o ano agora já iniciou e a gente, sabendo de toda essa necessidade de reforçar, nós fizemos investimentos, aquisição de atletas, né? Nós adquirimos o Steve Mendonça, né, do clube francês, com uma operação financeira importante, né, para o tamanho do clube, para o tamanho da história do clube, né? Eu estava até vendo agora recentemente alguém falando, Vitória e Bahia, falando sobre Vitória e Bahia, era o pessoal escorrendo, eles tinham 9 aquisições, eu acho que o Vitória, 8, Bahia, na história do Ceará tinha 0. Nós já estamos hoje com 8 aquisições. Então, na história, nós já estamos ali no empate técnico com todos eles, né? Demonstra o crescimento do clube, assim, a capacidade de investimento do clube, o clube passou a ser um clube comprador, vendedor de alguns atletas, mas também comprador, começou a comprar direito econômico. É o caso que a gente fez agora com o Steve Mendonça, né? Nós fizemos um contrato arrojado com o Vina, manter o Vina não é fácil, né? Não foi fácil. O importante foi que ele queria ficar, mas a gente tinha que dar a condição que os concorrentes iriam dar a ele, né? Quer dizer, a preferência era nossa, mas em igualdade de condições, vamos dizer assim. Mas nós conseguimos chegar na igualdade de condições. E foi algo importante, porque todo mundo falava que o Vina ia embora, e, em realidade, ele tinha tudo para ir. Nós conseguimos manter o jogador, né? Conseguimos trazer jogadores com mais estirpe, assim, a nível de experiência, né? Mantivemos a espinha dorsal do clube, dos atletas, né? A lógica o modelo de jogo está garantido, vamos dizer assim, para o Guto até, inclusive, aperfeiçoar mais ainda, mas vai ser um ano muito complicado, né? Contávamos ainda com o retorno do público para esse ano, talvez no segundo semestre, já acho improvável, né? Quer dizer, aquilo que a gente imaginava que poderia ser o baú, né? O nosso baú, que é a torcida, a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade com isso. Mas, assim, eu não gosto de reclamar, porque está todo mundo no mesmo cenário. Então, como está todo mundo no mesmo cenário, como dizer, é uma grande oportunidade para quem souber trabalhar melhor, souber planejar melhor, poder errar menos, quem errar menos, tem que tomar decisões mais acertadas, acaba, de alguma forma, tendo um pneu mais né, menos careca que os demais. Todo mundo pneu careca, mas o nosso ainda dá para rodar uns quilômetros a mais, dá para fazer umas curvas mais arrojadas, dá para pegar uma reta e dar uma boa acelerada. E foi essa lógica, inclusive, que ano passado nós utilizamos. Quando veio a pandemia, eu fiz uma reunião com a diretoria e eu disse que era hora de sair da caixa. Vamos olhar fora da caixa, vamos deixar de olhar só o que a gente sempre olhou, vamos olhar acima disso. É uma grande oportunidade para a gente se destacar, para a gente fazer diferente. Vamos utilizar agora a nossa capacidade de gestão. Quando eu falo capacidade de gestão, não é só as habilidades, né, de controle, etc. Não, é as habilidades pessoais de você buscar tomar boas decisões, inovar, buscar novas rubricas para seu balanço a nível de receitas, né? Continuar fazendo investimento, manter o teu pessoal que está qualificado, não desempregar esse pessoal é importante para fazer a roda girar, a engrenagem mágica funcionar, e eu acho que foram decisões acertadas. A gente não pode cair na acomodação de, porque ter feito bem feito ano passado, achar que a gente não precisa se reinventar de novo. Não precisamos nos reinventar de novo. É um novo desafio, é um novo ano, né? Já é um momento que você fez a travessia, mas está com sequelas, antes não tinha. Vamos ver como é que a gente trabalha bem, né, e convive com essas cicatrizes que ficaram. Você citou, Robinson, especificamente o Vina, né? Talvez seja um símbolo desse processo de engrandecimento do Ceará, até porque foi um jogador que já tinha tido passagens por outras agremiações do futebol nacional, outras agremiações mais expressivas do eixo, e faltava talvez a grande temporada da vida dele, que certamente foi a de 2020. Claro, o mercado arregala os olhos para um jogador como esse. Queria que você falasse sobre a simbologia dessa renovação de contrato, o que representa para o Ceará
porque muitos torcedores, evidentemente, talvez fiquem espantados, né, com o poderio financeiro do Ceará em embarcar nessa empreitada, né, manter o principal meia, talvez, do futebol brasileiro na temporada de 2020 por mais uma temporada. Só que o Ceará dá esse passo ciente do tamanho, né, desse investimento. O torcedor pode se tranquilizar que vai ficar tudo em ordem a despeito desse arrojo. E falando exatamente sobre o perfil Vina, ele ficou. Alguns outros jogadores, especialmente um importantíssimo, acabou saindo, o Samuel Xavier. A expectativa, também já emendando, em meio a essas contratações importantes já feitas pelo Ceará, um ótimo olhar, na minha opinião, em relação ao mercado da Série B, né? João Ricardo, William Oliveira, enfim, jogadores interessantes que foram contratados. O Ceará já tem um nome exatamente para vir substituir o seu lateral direito titular dos últimos anos? Acho que houve aí uma precipitação do Samuel. Acho que ele assinou algo antes do tempo, né? Coisa que eu cheguei forte nele, eu acho que ele sentiu que tinha dado uma pernada que não deveria ter dado, mas passou. Acho que é um jogador que eu tenho uma relação excelente com ele. Foi meu atleta aqui em 2015, depois voltou em 2018, 19 e 20, sempre foi da nossa grande confiança, que a gente sempre trouxe ele sabendo que ele ia estar no nosso projeto, gosta do clube, da identidade, mas acho que por um momento de empolgação e de uma, sei lá, um momento de fraqueza, ele acabou indo, e desejo sorte a ele. As portas estão abertas, e quem quiser voltar, a gente vai receber com o maior carinho. Mas, assim, é isso aí que você colocou. Acho que o Ceará surpreendeu um pouco, né? E outra coisa, não foi por vaidade, não. Vamos fazer um negócio aqui para aparecer. Não foi nada assim, uma coisa que a gente fez para fazer mídia, não. Foi por necessidade. A gente precisava ter o Vina aqui com a gente. Porque o Vina acabou sendo um atleta, um jogador, fez a diferença, né? Jogou praticamente todos os jogos, nunca não se machucou, não teve lesão. Teve a Covid só. Foi a única coisa que atrapalhou. Aliás, lamento que a gente saiu da Copa do Brasil justamente contra o Palmeiras, ele não pôde jogar. Tá? Ele teria sido um jogador muito importante naquele momento. Criou uma identidade com o clube, né? Fala a linguagem do clube, fala com a torcida, né? Que a torcida gosta de ouvir. Aqui ele fala capital do Ceará. Capital do Ceará. Né? Capital do Ceará. Então ele já vai dando aí a senha. E deu uma resposta absurda. Foi seleção do campeonato, né? Enfim, é um encaixe muito mágico. É como o Guto mesmo é um esporte, fiz muitos trabalhos na minha vida toda, muito bons trabalhos, mas aqui do Ceará me deu uma repercussão que nunca tinha me dado. E é verdade, né? Então, quando a coisa cria essa sinergia, a gente tem que procurar manter essas alianças, né? Essa sinergia continuar. Então, acho que o Vina aí, ele tem um simbolismo muito grande, não só para o mercado, mas pelas aspirações que o Ceará tem a nível do futebol brasileiro. O Ceará quer fazer parte da primeira página, e eu sempre digo que está havendo uma repaginação do futebol, isso está muito claro, né? Mesmo que um ou outro eixo ali acho que não, mas isso é fato. O futebol não vai se vencer mais só com a camisa, né? Você precisa fazer muita coisa mais do que isso, e os resultados de curto prazo, eles são ilusórios. Tudo que acontecer no futebol vai ser trabalho de médio e longo prazo, esse retorno. Então, além disso tudo, a importância do jogador dentro do que a gente quer fazer em campo também, os resultados esportivos que nós precisamos. É uma grande referência, é um jogador que chamou a atenção, que poderia ter ido para fora do país, que poderia ter ido para os grandes centros, e optou ficar aqui. Mas não adiantaria também ter feito a melhor proposta do mundo se ele quisesse ir embora. Então, tem também uma escolha do atleta, né? Ele disse, não, eu escolhi ficar no Ceará. Isso é muito importante. Quer dizer, para isso a gente teve que melhorar nossa estrutura, tivemos que melhorar, enfim, nosso investimento no futebol, que não é só em folha de pagamento, mas
né, naquilo tudo que o atleta precisa para poder desenvolver em alta performance. Falando nesse processo todo, Robinson, de reestruturação da parte física, da estrutura, quais que são os próximos passos, os próximos projetos ligados a isso tudo? Eu sei que na parte pessoal do departamento de futebol profissional, já um olhar cada vez mais profissional, a chegada do André Figueiredo, Jorge Macedo mantido, enfim, o Arruda também, que faz um trabalho de prospecção de talentos também, um olhar na integração com as categorias de base, mas de maneira geral, fisicamente, como é que está o centro de treinamento lá em Carlos de Alencar Pinto, como é que tá esse processo físico em avanço para essa temporada, pensando em 2021? A gente sempre fez do clube um canteiro de obra. Se tiver obra no clube, está acontecendo alguma coisa errada. Isso aí é que significa que a gente está sempre investindo, né? O que a gente precisa melhorar hoje, né? Que academia, centro médico, refeitório, sala de imprensa, vestiário, isso aí já está tudo resolvido. Os mais importantes hoje são campo, eu preciso melhorar o meu campo de trabalho, meu campo de treino. Tá? Estamos com um projeto aí para fazer uma grande reforma do campo de treino. Vamos ampliar esse campo de treino, ele vai dobrar em tamanho, tá? Uma mudança de grama para ficar gramado padrão bermuda, que é esse utilizado nas arenas. Se eu preciso fazer uma obra de R$1,5 milhão a R$1,8 milhão, obra de 5 meses. Preciso saber o timing para fazer essa obra. Então, tem a questão financeira, que eu tenho que tirar esse dinheiro de algum canto, e também a questão do timing. Passar 5 meses sem campo, eu precisaria me deslocar para o centro de treinamento da nossa base, que fica em Taitinga, a 20 quilômetros daqui. Então, tem toda uma logística, precisa organizar bem isso. Essa é uma obra importante. A outra obra importante do clube seria uma reforma para que o nosso hotel ficasse num padrão melhor do que está hoje, nosso hotel. A gente está concentrando fora, estamos concentrando em um hotel, enfim, comercial, né? E a gente precisa reformar nosso hotel. Então, essas duas obras, elas encerrariam, vamos dizer assim, o que a gente precisa para dar o que tem de melhor para os profissionais trabalharem. O resto, a gente tem tudo, equipamento, os melhores equipamentos para academia, para fisiologia, para área médica, tudo a gente tem de melhor. E quando surge algo importante, inovador, as equipes nos pedem, a gente compra, de forma que a gente tem hoje todo um aparato, né, necessário para o trabalho ser bem feito. Tanto é que hoje, você estava vendo aqui recentemente, as fotos dos atletas, quando eles chegaram no clube, de todos, inclusive esses mais recentes, até do Vina. E depois de um determinado tempo, como eles mudaram fisicamente, como eles estão mais fortes, como eles estão mais, a gente diz assim, a escola de Brutamonte. Os caras viraram, né? É igual o Bayern de Munique, né? Nas brincadeiras das redes sociais. É isso, essa imposição física no futebol hoje, ela é muito importante, né? Ela faz a diferença. Então, você enfrentar o Ceará, independente da questão tática ou técnica, mas você enfrentar jogadores fortes fisicamente, né, capazes de jogar com intensidade 90 minutos, com força para vencer duelos individuais, isso faz uma diferença grande. Então, a gente investe muito nessa questão física, nutrição, né, parte de força, questão fisiológica do atleta, enfim, acompanhar minuciosamente chegar no ponto, né, enfim, no seu melhor, tá no seu melhor da sua trajetória aqui no Ceará. Isso faz uma diferença para os nossos profissionais, eles vibram muito com isso. Internamente, a gente sente isso, é um desafio dos nossos profissionais, que são muito qualificados, nossa equipe é muito qualificada. Também nós investimos muito em capital intelectual. Sim, e você particularmente, como presidente do clube, está feliz com o relacionamento do Guto e os jogadores, ele, o chefe dessa comissão técnica, como tem sido o dia a dia do Guto, especificamente com o senhor e com um grupo de atletas? Olha, o Guto, figura, eu quero, bem grande, não só pelo que ele me entregou até agora, mas também pela pessoa que ele é, né? Mas, assim, eu já tinha tentado trazer o Guto outras oportunidades,
Mas muita gente diz assim, o Guto é um cara muito chato, rapaz, é um cara chato, ele vai chegar aqui, vai reclamar disso, vai reclamar aquilo. Rapaz, então ele mudou muito, porque aqui no clube, o que eu tenho visto aqui nele é uma pessoa muito fácil de se lidar, que escuta, que dialoga, que valoriza todo mundo, que se preocupa com todos os atletas, que incentiva cada um, que também faz suas cobranças, consegue ter uma justeza importante no elenco. Quer dizer, não adianta você chegar aqui com um nome e com um currículo e ter um jogador que não tem essa história, você não vai ficar na frente dele se você não tiver o mérito para isso, né? É o caso que aconteceu aqui, você viu que o Kleber, que a gente trouxe o Barbalho aqui, sem nenhuma, né, nenhuma história de vida ainda, acabou jogando e o Rafael Sobis ficando na reserva, né? Então, essas escolhas é que eu acho importante, é o treinador não ter medo de escolher os melhores, mas, claro, sabendo conversar com todos, explicar, ser transparente, né? E, claro, tu deu um exemplo do Rafael Sobis, que também é outra pessoa que passou por aqui e também teve um comportamento sensacional, trouxe um espírito vencedor para o clube, como ele, como o Fernando Praz, que foram sempre muito, muito importantes aqui, durante a permanência deles aqui nesse período. Acho que eles trouxeram uma coisa, e você não adianta só ter a parte física, né, como diz, a parte técnica, tática, mas o espírito eles trouxeram aqui para o clube, essa coisa, a gente precisa fazer isso porque o resultado é esse, e eles passaram por isso, eles ganharam tudo. E era um exemplo, eram os que mais treinavam, eram os que chegavam mais cedo, eram os que mais cobravam, e também tinham o mesmo comportamento se não fossem relacionados ou não tivessem na equipe principal. E me parece uma relação bem diferente. Eu particularmente vivi na capital do Ceará ali no início dos anos 2000, e a gente via, né, até no próprio contato com os torcedores, essa relação de vir um grande medalhão, que já fez sucesso em outras equipes de expressão do futebol nacional. O Ceará ainda, né, nem flertava com a possibilidade de voltar à elite do futebol brasileiro. O jogador vinha em fim de carreira, o pessoal brincava, vem roubar aqui, vem aqui só para fazer graça, né, só para passar férias em Fortaleza, e acaba ficando no clube. A relação 20 anos depois quase é bem diferente, né? O jogador chega com a resposta técnica, invariavelmente, né? Alguns conseguem mais, outros menos, mas para fazer parte de um todo, né? Não para ser o protagonista, né? É isso aí. O que se fazia antes era a festa de aeroporto, né? Chegava o sujeito, fazia uma festa, um mês depois queriam que a pessoa fosse embora. A gente evitou muito fazer isso, né? E nesses dois casos específicos, a gente fez de forma consciente. A gente fez esses caras trazerem para cá para eles trazerem essa mentalidade, né? Porque é uma coisa que eu falava sempre, tem que ter mente forte para vencer, né? A gente tem que ter mente forte. E eles tinham essa condição de darem esses depoimentos, como deram vários em vestiário, em momentos bons e em momentos ruins. Em momentos bons para dizer, calma, ninguém é super-herói, está longe ainda do que a gente quer, pé no chão, tal. Como também, deu tudo errado hoje, foi o pior jogo que nós fizemos, mas, né, vamos escrever a história nova, a partir do próximo, tal, é assim, sabe? Então, eu acho que esses exemplos, esses depoimentos são muito fortes. É quando você está entre os seus. Não adianta eu falar, ou o Guto, né, mas se um atleta falou, e ele passou por isso, e ele tem autoridade para falar, isso tem uma importância diferente. Tem algum bastidor legal, alguma história interessante compartilhada com você, especificamente em relação ao Fernando Praz, nessa passagem? A homenagem foi muito bonita, né? O fim de ciclo dele, pendurando as chuteiras, foi bastante impactante, né? Do Praz, ele o que eu mais admirava nele é porque ele treinava muito e no dia do jogo, por exemplo, ele ia jogar, ele ia treinar no dia, inclusive, de manhã. Eu não sei se ele precisava movimentar o corpo, como ele já estava com, claro, uma idade maior, mais avançada que os demais, ele se conhecia tanto que ele iria treinar de manhã.
Ele se preparava para o jogo. Então, ele chamava lá o preparador de goleiro para ir fazer um treino específico com ele. Então, é um cara que ele se planejava, né? Se eu vou jogar hoje, então eu vou me planejar aqui, vou fazer isso, vou fazer essas coisas. E eram todos os jogos que fazia isso. Ele treinava. Nunca fez... Ele nem percebia que a gente observava isso, né? Mas ele fazia. E do Sobis eu tenho uma história legal também, porque a gente, na Copa do Nordeste, a gente foi jogar contra o River, em Teresina, naquele campo muito ruim lá, não se lembra o nome. Horrível. O campo era horrível. Nós chegamos lá, o Sobis entrou no campo, assim, aí eu estava perto, aí ele entrou, aí pegou na trave, a trave era de aço, né, que nem pode ter mais aquele tipo de trave, porque ela pode machucar a pessoa, e ele foi no delegado da CBF e pá, como é que vocês podem a gente aqui, tal. E eu disse, pô, esse cara tá fazendo isso aí, vai ver que ele vai jogar hoje, ele vai... Já tem algumas desculpas se não for bem, né? Rapaz, caiu um pau d'água lá, tão grande. Inundou o campo. O campo não tinha mais... não era mais futebol, né? Como é que chama? Polo aquático, né? Era polo aquático. E o Sobis, eu digo, pô, agora arrebentou. O Sobis aí, nesse jogo aí, ele vai, sei lá, que tá as condições e o sentimento que ele passou, final da história, nós ganhamos esse jogo de 5-0 ou 5-1. Ele fez 2 ou 3 gols. Foi o nome do jogo. Terminou o jogo, ele está lá no vestiário, daqui a pouco o pessoal, o Rafael só está te procurando. Eu digo, rapaz, ele deve vir aqui para pedir as contas. Deve dizer, rapaz, eu não quero mais jogar aqui no Nordeste, encontrar um campo desse, um pau d'água desse, tudo. Eu disse, vai pedir as contas. Ele chegou para mim com a camisa toda ensopada e suja de lama e disse, presidente, essa camisa é para o senhor, porque eu queria agradecer a oportunidade que o senhor está me dando. Rapaz, achei isso um negócio assim extraordinário. Guardei essa camisa com o maior respeito e carinho. Acabei de entregar ela para o meu museu. Eu digo, essa camisa Museu do Clube tem uma história muito bacana. Isso é o espírito que esse cara levou, né? Então, assim, sensacional. Esses dois caras merecem assim, todas as nossas homenagens, tá? Pelo respeito que eles tiveram com o Ceará. A gente está falando sobre respeito ao Ceará, esse atleta em especial, estes atletas tiveram, mas o respeito que o Ceará tem em relação ao futebol nacional como um todo, o aspecto midiático, aos torcedores, enfim, dos rivais também, há uma relação bem diferente. Em algumas entrevistas também, Robson, eu vi muitas vezes você, absolutamente normal, fazer algum tipo de paralelo sobre modelo de gestão, modelo de administração, estrutura do clube hoje, clubes em ascensão cada vez mais emergentes, citar invariavelmente Atlético Paranaense, em algum momento Bahia já foi citado. O Ceará, ele olha para Atlético Paranaense como um exemplo real de uma força cada vez mais presente na página principal do futebol brasileiro. E como o Ceará observa o Bahia hoje, né? Sempre foi um grande representante dessa região tão importante do país como é o Nordeste. Pois é, eu acho que a gente tem que ter sempre referências na vida da gente, né? Eu tive na minha vida pessoal, profissional, e para atingir o topo dela eu tive que buscar ser melhor que aquele que é minha referência. E para chegar lá, a gente tem que ver o que é que a referência fez para chegar ali. Eu tenho o Atlético Paranaense como uma grande referência, né? Grande referência. Assim, eu acho um clube inovador, um clube um padrão acima da média, assim, um clube que não deixa nada a dever com o clube da Europa. Tá? Tem uma mentalidade absurdamente grande, vê muito fora da caixa. Eu acho que o Petralha é um gênio. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu não estou julgando essa questão emocional. Estou jogando a cabeça dele, a forma como ele enxerga, a visão. Então, eu admiro e eu tenho como referência o Atlético Paranaense nesse campo. O Bahia, eu tenho como referência a grande força do Nordeste, né? É o clube ainda mais bem ranqueado. E eu
sempre tenho dito que o Ceará vai ser o maior clube do Nordeste. Eu tenho que ter essa referência. Eu tenho que ter alguma referência para que eu vá ultrapassar. Nós já chegamos a 14º do ranking, né? O Bahia, se eu não me engano, está em 12º ou 11º, não sei, não lembro aqui. Eu tinha feito o planejamento para a gente chegar no final da minha gestão em 15º no ranking. Minha gestão termina no final do ano. Um ano antes, nós chegamos a 14º. Nós estamos subindo assim, de forma avassaladora em todos os sentidos, né? Acho que o Ceará hoje está com uma passada mais firme. É a percepção que eu tenho. Tá? Eu acho que a gente está com mais consistência. Acho que a gente hoje já tem condições de dizer que daqui a alguns anos, se a gente continuar, né, dar continuidade, a gente vai chegar nesse ponto. Lembrando uma coisa fundamental, e só falando dos clubes do Nordeste, né? Embora tenha acontecido isso com o Atlético Paranaense, Goiás, Curitiba, Vitória e Sport Bahia foram privilegiados, que participaram do Clube dos 13 e durante décadas receberam cotas milionárias, assim como Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás. E o Ceará nunca teve nenhum privilégio dentro do futebol. Nenhum. Nós conseguimos isso com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias decisões, com as nossas próprias, enfim, forças. Então, se nós tivéssemos tido essas oportunidades, eu poderia cravar hoje para você que nós estaríamos à frente desses que nós admiramos. Mas nós não tivemos. Mas nem por isso nós vamos deixar de buscar esse espaço. Porque foi realmente 3 décadas, independente da série que você ocupava, você estava tendo a sua cota milionária. Né? Quando nós voltamos à Série A em 2008, né, 2018, a minha cota era a menor cota da Série A. Eu recebi 28 milhões para fazer a minha Série A 2018. E sofri para permanecer na Série A. Primeiro que eu não tinha condição de fazer grande investimento em folha. Segundo, eu não tinha as máquinas modernas que eu tenho hoje na academia, na área de força. Eu não tinha os equipamentos de fisiologia que eu precisaria. Eu não tinha os equipamentos da área de fisioterapia, área médica. Eu não tinha infraestrutura. E fui muito cobrado, como se eu tivesse que entrar, isso, claro, localmente, pela imprensa, como se eu tivesse que chegar na Série A e ser, sei lá, fazer uma campanha absurda. E nós fizemos isso, mas nós tivemos o cuidado. O que é que eu fiz? Eu aproveitei, mesmo o recurso sendo pouco, mas era muito para nosso orçamento. Eu estava com um orçamento de 30, passei para um orçamento de 60, que é quase nada, mas eu tenho que investir. Eu tenho que investir aqui no que se colocou em infraestrutura. Então, só contando um pouco assim sobre o Ceará, porque as pessoas acham que o Ceará, eu posso comparar o Ceará com os outros clubes. Peraí, na história, beleza, pode comparar em tradição, em torcida, mas em privilégio, nós nunca tivemos. E isso nos orgulha. A gente bate no peito assim, ó. A torcida pode bater na veia, como diz, aqui é raça, aqui é, né? Como diz o Muricy, é trabalho, meu filho. Já trabalho. Ô, Robson, só para finalizar, você está falando da relação com a torcida, o pessoal nas redes sociais aí te chama de El Mafioso. O que é isso? O que está acontecendo? É um apelido que se abraçou? Tá tudo legal? O pessoal gosta dessa brincadeira aí? Mas a torcida já fui chamado de tudo, viu? Então, a minha maturidade já me permite, já tinha me permitido eu absorver qualquer tipo de brincadeira, ou de ódio, de raiva, ou de amor, porque isso futebol é paixão, né? Estou num momento muito bom com a torcida, eu sei disso, claro que os resultados é que fazem isso, né?
Eu sempre digo, futebol é resultado, não tem jeito. Mas essa é brincadeira do pessoal. O rival aqui ficou várias rodadas com jogadores Covid, e eu não tive, né? Não sei se o meu protocolo estava melhor, não sei, ou por sorte foi. Aí estavam dizendo que eu comprei todos os laboratórios da cidade. Ah, entendi. e tinha organizado, né, essa coisa aí. Mas também me chamo de Sheik, por causa das contratações, da aquisição de atletas. Tio Patinhas. Tio Patinhas já foi lá atrás, né? A versão nova agora é o Sheik, é o mafioso. Lá atrás era Tio Patinhas, o 0800. Mas é legal, eu acho bacana isso. Diverte muito. Muito bem. Robson de Castro, presidente do Ceará Sporting Clube, atual campeão invicto do Nordeste, o principal representante do futebol do estado na Série A do Campeonato Brasileiro 2021, cheio de desafios. E o Robson cordialmente nos atendeu aqui na programação da Rádio Band News FM, no Antes de Comunicação. Microfones, portas, inclusive da nossa casa, sempre abertas. Tá bom, Robson? Seja muito feliz aí na temporada de 2021, você e o Ceará. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado aí, Bruno, pelo convite. Muito legal aí conversar contigo. Um abraço aqui no nosso torcedor. Enfim, paciência, gente. Olha, o ano vai ser difícil. Você viu que não teve nem pré-temporada. Eu sei que todo mundo vai cobrar muito, mas um pouco mais de paciência. Se as coisas em um outro momento derem uma estabilizada, vai com calma, nós vamos chegar lá e, se Deus quiser, também contando com o torcedor do Ceará, fazendo seu sócio-torcedor, mesmo sem estádio, né, ajudando o clube. Estamos contando muito com a nossa torcida. Bruno, obrigado aí mais uma vez.